E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Horizonte Digital. É um privilégio estar aqui com você mais uma vez, falando sobre esse tema que é tão interessante nesses nossos dias, né? Eu aqui com o Eliezer Ribeiro, vamos discutir hoje um tema super interessante para você que está por aí. E eu queria, antes de mais nada, falar para você que eu tenho uma carreira no jornalismo, mas também um trabalho no desenvolvimento de negócios, né? Há bastante tempo, inclusive. E comigo, Eliezer Ribeiro. Isso aí, eu sou cientista de dados, sou mestre em sociologia e head de IA na Provider IT. E a gente estava falando agora há pouco sobre que movimento é esse, né? Um cientista social com uma bagagem maravilhosa com análise de dados, e Eliezer vai falar sobre isso. Eu que sou numa área humana também, de comunicação, hoje falando sobre inteligência artificial. O nosso tema de hoje é como se formar em inteligência artificial e preparar para o futuro. E eu me lembro, Eliezer, vou voltar a bola para você, que lá atrás, quando a gente estava meio que definindo, lá atrás, não tão longe assim, né? Podemos falar isso. Eu não sei se estava em discussão que hoje nós estaremos tratando de profissões, de formações como a gente pensava naquela época, né? Então, e a gente vai recomendar algumas coisas aqui hoje sobre formação na área de inteligência artificial, sabendo de que a gente vive um cenário social, uma mudança comportamental dinâmico, né? Então, de duas uma, né? Não trazendo já uma resposta, de duas uma. A formação para navegar esse tempo, ou para ser alguém de destaque nesse tempo e no tempo futuro é fundamental. Sim. Afinal, vamos lá, Eliezer, fala primeiro de você e depois eu vou te fazer a pergunta, que é a pergunta de alguns milhares. Né? Bom, eu já até falei, né? Esse é o nosso 6º episódio, nós vamos tratar hoje aqui sobre esse tema, né? Como se formar em inteligência artificial, como se preparar em inteligência artificial e estar aí capacitado para o futuro, né? Você fez uma pergunta antes que eu achei na nossa conversa antes, né? Assim, qual futuro, né? Que futuro é esse, né? Que futuro é esse? Bom, é complexo falar de futuro, né? Sim. Cada vez mais, né? Porque tudo muda muito rápido. Eu me lembro há pouco tempo atrás, né? De repente a gente foi me ajuda. Acomodado? Acostumado. Não. Não saiu a palavra. Não saiu a palavra. E a ideia? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente está tão acostumado, não era essa palavra, mas a gente estava tão acostumado com uma sistemática da vida, com planos e tal, e de repente todo mundo foi pego de surpresa com uma pandemia, e isso mudou muita coisa, inclusive a forma como os negócios são feitos hoje, e como que as profissões mudaram, né? Sim. A gente está tendo uma dinâmica social de muita mudança. Quando a gente vai perceber as ondas de mudanças, elas estão mais altas, então assim, a mudança é maior e ela acontece mais rápida. Então, qual que é o sentido que tem de eu me preparar para uma carreira de 40 anos, sendo que as coisas vão mudar muito lá na frente? Então, assim, eu já pensei até uma expressão que é assim, uma educação à prova de robôs. Né? Como que a gente pode se preparar para uma profissão que seja à prova de robô? Né? Então, assim, que profissional que vai ser tão infalível, tão necessário, que robô não vai tomar a sua profissão? Então, cara, a sensação que eu tenho é que a gente está num filme, porque eu fico pensando nos filmes que a gente já viu e que a gente estranhava, mas era atraído por toda a curiosidade em torno disso, que daqui a pouco é essa interação mesmo, né? Você falar uma mentira, porque há uma leitura corporal da sua base de dados que seja, já não vai ser possível, né? É isso aí. Não que a gente recomende, né? Mentira. Mas a gente chegou num ponto onde, assim, não dá mais pra gente... o Tomé, né, que tinha que ver pra crer, hoje a gente vê e a gente não basta só ver. Porque aquilo ali que você vê pode ser outra coisa. A gente tem o deepfake, a gente tem o texto sintético, a gente tem a imagem sintética... e aí, assim, tem carreiras e empresas sendo criadas a partir dessas coisas. Então... Até porque você percebe nas notícias, por exemplo, né? De repente alguém que nunca, jamais vestiria uma camisa, né?
De repente a pessoa está defendendo uma bandeira e você fala, poxa, deve ter um sinal aqui de que isso aqui, na verdade, foi uma fake news, alguma coisa produzida. E é tão perfeito, aparentemente é tão real, verdadeiro, né, que... Separa para nós aí, Felipe, o Papa vestido de blusão da Michelin, que a gente materializa isso, né? Não, tem tantos aí, né? No ambiente político, então, vira ambiente imagina, de repente... Sim. Né, eu vi lá nos Estados Unidos, não sei se o tanto que isso é verdade, até agora eu tenho dúvida disso, porque eu vi o atual presidente vestindo um boné, né, colocando um boné da oposição. Eu sei que me parece que isso era um ato de uma brincadeira. Montagem, né? Mas nessas horas a gente começa a ver essas coisas ajudando a gente a ter dúvidas, né? Porque é tão... Olha lá. Saiu essa foto aí um tempo, né? E ela tá até com uma resolução não muito boa. Mas ela era tão real que parecia que o Papa tava todo modernoso, né? Isso vai assim, fake? É fake. Né? É fake. E como é que você identificou ele como fake? Na verdade, não é eu que identifiquei, né? Assim, depois saiu para todo lado que... Ele deve ter vindo ao público dizer isso primeiro, alguém veio, né? Isso aí. Então, mas vieram mostrar. E aí, assim, tem uma série de elementos, e hoje, inclusive, eles estão tentando fazer assim, uma imagem que foi gerada de maneira sintética, vir com uma marca para que a gente identifique que aquilo foi gerado. A gente já vê isso lá nas mídias sociais, né? Quando a pessoa gera uma identidade, uma imagem que seja... Enfim, não sei se isso vai virar um selo para tudo, né? Mas, eu acho que tinha que ser, né? Eu acho que tinha que ser, para que a gente tenha mais segurança. A gente vai ter que caminhar em alguma direção nesse sentido, né? Quem vai fazer a coisa de forma honesta, obviamente não tem problema nenhum de utilizar um selo, né? De garantir a credibilidade disso, porque é interesse dele também que dá credibilidade e tal. Mas quem quer usar pelo mal, vai caçar um caminho para usar isso mal. Sim, né? Eliezer, falamos demais, mas a gente quer entrar nesse tema. Como é que a gente prepara? Porque já sabemos, é inevitável, a inteligência artificial é a nossa realidade. Sim. Né? Tá em todo lugar. Eu quero separar, Ivan, um pouco essa conversa, vamos chamar assim, né? Isso aqui é uma expressão nossa, tá? Uma formação hard, que é tipo assim, um curso maior, uma pós-graduação e tal, que é aquela... uma formação formal, né? Vamos dizer assim. E aí, dentro dessa formação hard, a gente pode dividir em pessoas que estão em início de carreira e pessoas que estão em transição de carreira. E a gente, num segundo momento, a gente falar sobre uma formação mais soft. E aí a gente fala aí de soft skills, né? Que são habilidades sutis e leves que você tem que pegar de comunicação, de interação, de liderança, E aí a gente vai falar um pouco disso, sobre essa formação soft, e assim, o que você tem que observar para você se preparar para o universo de inteligência artificial. Ou seja, nesse universo não se considera viver sem que tenha no mínimo soft. Tem que haver um conhecimento mínimo para navegar no mínimo. Né? Então é legal, é muito bom essa sua pergunta, porque tem algumas pessoas que vão por aí afora falar assim, não faça curso superior, isso é bobagem, não é? Eu não sou dessa opinião. Aliás, tem gente aí em altas posições, super referentes aí, que fizeram grandes negócios, empreendedores, que eles dizem que não contratam mais baseado na formação teórica da universidade, enfim. Né? Isso aí é público. Se a gente vai pegar esses caras da tecnologia mesmo, por exemplo, o Steve Jobs, ele não terminou a faculdade. Você vai pegar o Mark Zuckerberg, né, dono do Facebook. Ele não terminou a faculdade. Mas eles estavam num contexto de inovação tão grande que não fazia sentido ele terminar a faculdade. Eles são uma exceção à regra de uma maneira assim, muito gigantesca que você não pode pautar a sua vida numa exceção, não é? E aí, assim, o mercado ainda usa muito como referência um curso superior para balizar se vai te contratar ou não. Então, assim, é possível que a gente tenha um analista de dados sem curso superior e que seja muito bom? É possível, mas é raridade. Quando você pega as grandes pesquisas de emprego e tal, e de salário e tal, você vai ver pessoas que têm altos salários, e aí, assim, 2%, 3% dessas pessoas que não têm curso superior. É muito baixo. Então, assim, não vale a pena você arriscar nessa roleta, tá? É claro, Eliezer, que a gente sabe que existe formação e formação, né?
Tem muita gente que vai formar em qualquer lugar que tem um título que nada mais é que uma lavagem de informação. Que é o papel, né? Que é só o papel do diploma assinado. Que não agrega nada, né? E mesmo para carreiras que a gente sabe que são carreiras que exigem, de fato, uma formação mais criteriosa, laboratorial, enfim, a gente está falando da área de saúde e outras questões, né? Direito, enfim. Mas, de todo modo, falando de formação para operar, digamos assim, no ambiente da inteligência artificial, a gente está num ambiente aparentemente novo, né? Eu não sei se a gente já tem, por exemplo, curso superior para isso, que seria dentro dessa característica da formação hard. Sim. Eu não sei se a gente já tem coisas desse tipo. Eu sei que tem muita gente tentando formar alguma coisa, né? Eu fico vendo aí o pessoal que vai fazer um curso, como identificar o que é, como comunicar, como interagir, que seja. Essas aí talvez sejam linhas relacionadas ao software, mas de forma mais densa, dedicada, que você consiga. Como é que faz isso? Se a gente quiser, de fato, embrenhar nesse universo da inteligência artificial como um player, né, digamos assim. Tá, eu quero pensar num todo e depois pensar no universo da inteligência artificial. A educação mudou muito. Eu entrei na faculdade em 2002. Deixa eu fazer uma pergunta, você vai falar disso, corrigir. Não é a única profissão que é profissão de futuro, né? Não é só para quem atua, embora muita coisa vai beber, ou talvez todas as coisas vão beber de alguma forma na inteligência artificial. Ou seja, um médico, um cara que seja da formação social, ele vai interagir de alguma forma, então é meio complementar, né? A gente vai pensar assim, não é só a inteligência artificial que vai ser o futuro, né? A gente vai pegar, por exemplo, dentista. A inteligência artificial vai ajudar o dentista, mas não vai substituir o dentista. Você vai pegar a educação básica, por exemplo. Você não vai substituir o professor da educação básica. Será? Não vai. E assim, eu acho que hoje em dia, meu menino de 7 anos vai começar a estudar robótica o ano que vem. Mas assim, ele precisa de um repertório que seja construído por um humano. E eu, como pai, quero isso, vou buscar isso. Se alguém chegar a falar assim, ele vai aprender só virtual, não vou querer. Eu quero presencial, mas isso não pode ter perguntas, tá? Então aqui é para isso. Será que isso não está relacionado com o fato de você ter consciência, ser consciente disso e ter nascido numa outra geração? Porque eu não sei se o Pedro, por exemplo, a gente está falando do seu filho, posso falar? Pode. Se ele vai ter com os filhos dele o mesmo cuidado que você tem com ele. Não sei, aí é o filho dele, né? Aí ele resolve pra lá, né? Tudo bem, mas a gente tá falando de futuro, né? Sim, claro. Então, para pro nosso presente... É possível que o meu neto não... Cara, já estamos falando de neto. É possível que o meu neto não trabalhe em profissão que exista hoje, né? Ele trabalha numa profissão que ainda não foi criada, né? Assim como eu hoje trabalho numa profissão que não tem uma receita para ela. Né? Eu sou um gerente de IA numa empresa de tecnologia. Falei assim, o que você deve fazer? Não existe. É uma profissão muito nova. Então, são coisas que a gente tem, por exemplo, engenharia de prompt. O que faz um engenheiro de prompt, né? Assim, e que profissão que é essa? Precisa de uma profissão para isso, né? Por que tem que ser um engenheiro de prompt, né? Por que não é um, sei lá... Um administrador de prompt. Um redator de prompt. Eu acho que tem a ver com esse conceito de que tem comercial, né? Não só comercial, tem essa própria formação que é mais exata, que é mais sistemática, que eu sei que tem outras áreas que pode ter também, mas me parece que a engenharia bebe muito nessa fonte, fala muito disso, né? Sim. Mas me surpreende, por exemplo, embora eu saiba que tem muita coisa da sua competência técnica, mas também de sua capacidade analítica e tudo mais, mas não era muito esperado que um cientista social assumisse uma função de head de inteligência artificial numa empresa de serviço e de tecnologia, enfim. Então, a gente começou a pensar sobre isso, né, mas em 2002... E quando eu estava lá no interior de Minas, né, e aí você falou, eu tinha lá o guia do estudante, aí tinha lá no final, assim, profissões do futuro, né? Cientista social não era uma delas, né? E apesar de, na época, estava muito concorrido, porque tinha o presidente, né, o Fernando Henrique era sociólogo e tal, me chamou muita atenção na época, mas assim, eu entrei, vim do interior para cá, aí você pensa, essa mudança mesmo, eu tive que viajar 300 quilômetros para ficar numa outra cidade, longe da minha família, para me formar. Esse contexto hoje é completamente diferente. Completamente diferente. Se quiser, né? Mas não é fundamento para nada hoje. Se mudar para formar. É isso aí. E aí o que acontece? Eu lembro de, no primeiro período, passar 3 horas e meia numa biblioteca para aprender a escolher um livro para resolver um problema de introdução à economia. Hoje, eu entro em qualquer ferramenta de busca, eu consigo achar
os, sei lá, trocentos artigos mais citados para aquele tema, os melhores elencados, com nomenclatura e tal. Isso assim, isso mudou, cara. Assim, antes o conhecimento ele estava localizado num lugar, eu tinha que ir na universidade para encontrar ele. Hoje você pega... Você viveu, deixa eu te cortar, você viveu alguém batendo lá na porta de sua casa, no interior, na região maravilhosa de café, tentando vender a Barça? A Barça, né? Era um repositório de conhecimento gigante. Eu lembro, eu lembro do você meu pai. Isso? Eu lembro do meu eu lembro do meu pai pensando em comprar ou não, mas era muito caro. A gente não tinha tanto dinheiro assim. E meu pai declinando a compra porque era caro. E a nossa casa não era uma casa que tinha biblioteca, esse negócio todo. Mas depois eu lembro dele comprar a Barça em CD. Que tinha, não é? Veio a Barça em CD, ele comprou. Mas, tinha que ter o computador, né? Nesse caso também. Tinha que ter o computador, mas isso aí dá uma dimensão de qualquer coisa. Seu filho já te perguntou o que é Barça? E pensou que Barça é uma barca, alguma coisa do tipo? Não. Ele não faz nem ideia do que é isso. Né? Deve assustar se ver alguma coisa. Ele conversa hoje com o ChatGPT. Outro dia a gente tava caminhando, aí ele falou de Plutão. Falou assim, papai, Plutão é planeta e tal. Aí a gente foi conversando. Foi muito engraçado. Foi uma conversa muito interessante. Legal. Que mudança rápida, né? A gente tá falando de um horizonte aí de alguns 20 anos, né? Então, assim... E daqui a 20 anos, se a gente não preparar para isso, né? Pois é isso aí. A gente tem que preparar para isso e tem que estar antenado com isso. Porque, assim, do mesmo jeito que a educação mudou, a sociedade também mudou, as profissões também vão mudar. E aí, assim, primeiro se você tem, no início de carreira, é importante que você busque um curso superior. Mas qual curso superior se você quer a área de tecnologia? Então, assim... Análise de desenvolvimento de sistema é um curso técnico e mais rápido, mais conciso, e que você pode fazer mais, né? Agora, se você quer se aprofundar mais, você pode abriu esse ano na UFMG o curso de ciência de dados. E a ciência de dados é o quê, né? Depois eu acabei me formando em ciência de dados, tá, Ivan? A gente pode falar sobre isso depois. Mas o cientista de dados, ele é um estatístico que sabe que é ruim, que é menos bom em programação do que um engenheiro de software, tá? E é um engenheiro de software que sabe menos estatística do que um estatístico. Então, ele tá ali naquele meio do caminho ali, tá? Eu, como carreira, depois, assim, desde quando eu entrei na faculdade, e aí tem o meu amigo professor Jorge, né? Mandando um abraço para ele aí, professor. E também um conjunto de professores que estavam com ele, assim, teve uma influência muito grande na minha formação de dados. Então, assim, desde 2003, 2004, eu trabalhei muito com dados, com software, o antigo SPSS, né, e tal. E depois foi evoluindo para linguagens de programação como o R, o SQL, que já existia e tal, né? Mas, assim, são linguagens que estavam ali, que foram evoluindo, que foram as coisas acontecendo. Depois disso aí, eu fui ser professor universitário. E continuei sendo consultor, dando consultoria, sempre ligado ao mercado. E aí, a gente pensa, assim, eu vivi essa coisa toda de ser professor universitário durante 10 anos, me ajudou muito a comunicar, a falar, a transmitir ideia, a liderar, enfim, né? E depois eu saí de ser professor universitário e voltei para o mercado de maneira plena. E fui ser analista de dados. E aí, como analista de dados, eu vi que a coisa tinha mudado muito. E aí tinha uma série de ferramentas, como Power BI, como Tableau, como o Big Data, que aí, assim, o Big Data surge nesse meio do caminho, porque agora você vai trabalhar com base de dados que tem 30 milhões de linhas, por exemplo. O Excel não dá conta, né? Qualquer processador de dados comum não dá conta, então você precisa de algo poderoso e tal. E aí eu fiz o curso de ciência de dados. Né? Aí eu fiz o curso de ciência de dados, aí um curso já virtual, online. Mas, assim, pensando que eu tive toda uma formação acadêmica de graduação, mestrado, não fiz o doutorado, mas, assim, migrei minha carreira para analista de dados, depois para cientista de dados. Então, assim, eu recomendo muito, se a pessoa está começando, se vai fazer um curso de 4 anos de ciência de dados, legal. Outra carreira muito recomendada também é a engenharia de software. Que aí, assim, é bem hard, né? Bem hard. Só que agora é o seguinte, as nossas carreiras mudam, né, Ivan? Você tem quanto tempo de carreira, Ivan? Vamos lá, vou contar essa trajetória também. Conta aí. Eu me lembro lá, vindo também do interior um pouquinho mais distante, também para uma cidade grande, para fazer um curso na área
complementar, digamos assim, foi um curso de graduação, 4 anos, aquela coisa toda, dissertação, tudo isso, para formar em comunicação social. Algum tempo depois, né, eu me especializei em jornalismo, fui trabalhar na imprensa, trabalhei com redação, aquela coisa toda, enfim, um outro tempo, em que jornalismo tinha outra característica. E eu me lembro que já era uma discussão naquela época, inclusive a necessidade da formação na graduação para o exercício, porque é uma área a comunicação é uma liberdade. Teve um debate, né? Ainda é um debate, né? Hoje nós temos, ainda bem também, eu concordo que a formação não é só a graduação, só a faculdade que dá. A gente tem excelentes jornalistas que não fizeram graduação e obviamente, fazem um excelente trabalho como jornalistas, né? E hoje ainda menos, porque você tem centenas de influencers que são melhores comunicadores do que muitos jornalistas super bem informados. Então, a discussão aqui vira uma outra, né? Mas eu me lembro que fiz uma graduação, fui trabalhar na imprensa, foi um período sensacional, maravilhoso, em que eu trabalhei muito análise de informação, análise de contexto, análise de dados, né? Tudo isso envolve percepção de mercado, um tanto de coisa. Então, eu tive que estudar economia, sociologia, filosofia, essa coisa toda, né? Não era graduação para entender teoria de massa, né? Sim. Isso era uma das muitas coisas que a gente estudou, né? E além, obviamente, das questões que envolvem a escrita, a fala, essa coisa toda. Bom, em 2008... eu ainda estava na imprensa, foi quando estourou aquela bolha imobiliária lá americana, e foi quando começou a existir, pelo menos para a minha geração, a evidência dessa crise na comunicação, e que na primeira oportunidade eu fui estudar e me especializei numa área de gestão de projetos. Sim. Que projeto tem a ver com comunicação, tudo a ver. Depois eu comecei a perceber que em projetos existe uma área de conhecimento que é a área de comunicação. Então, no executivo, na gestão, comunicação é importante, como é importante na educação, como é importante em tudo que a gente fala, né? E aí, depois disso, eu fui trabalhar como consultor, e aí sim eu vivi a mesma carreira que você também, porque como consultor, análise de dados, saber que não é tomada decisão assertiva baseada apenas num fato isolado. Né? Se esse fato fundamentar uma decisão, você corre o risco de tomar uma decisão baseada numa fofoca. Sim. Quando se você aprofunda no dado, avalia ele nas perspectivas todas que tem, usando estatística, identificando de fato qual que é a informação que tem daquele dado, você tem a possibilidade assertiva de tomar uma decisão efetiva e gerar um resultado. Então, imagina, jornalista, formação de comunicação social, formação humana, e agora trabalhando estatística, projetos, dados, enfim. E aí eu fui para a carreira de consultor, vivi um tempão aí, mais de 20 anos trabalhando com esse universo de consultoria, né? E aí, hoje, atualmente, eu trabalho como desenvolvedor de negócios num hub de tecnologia. Então, a gente tem hoje lá negócios que são desenvolvidos no universo com Big Datas, né? Que a gente está falando sobre inteligência artificial, reconhecimento facial, e eu sou um jornalista, computacional. E eu sou, de formação, um jornalista. Então, vai já uma fala aí para quem está nos acompanhando que não é necessariamente o formado em tecnologia da informação, em engenharia de dados, em ciência de dados que é habilitado para trabalhar nesse universo. Já não se faz mais profissionais baseados na formação de graduação. Então, para nós, né, eu sei que nós estamos falando que a gente vive um cenário em que a gente tem uma competitividade, obviamente, porque essas formações, essas experiências tem valor na mesa, né, Elias? Sim, tem valor na mesa. E além disso, Ivan, assim, você tá pegando muito bem, assim, cara, as carreiras estão mais longas. Antes uma pessoa entrava... A expectativa de vida mudou, né? A expectativa de vida é muito maior, assim, a gente está vivendo mais. A Previdência foi reformada aí já algumas vezes para mudar a época que a gente... Aposenta, né? O posento, né? O posento. Lá no interior, né? E aí, assim, então a gente tá vivendo mais e trabalhando mais tempo. Então é muito natural, vai se tornar muito natural que a gente mude de carreira ao longo da vida. E se a sociedade está mudando muito, a gente também, de uma maneira, tem que mudar e se adaptar a essas coisas. A gente tinha antes instituições rígidas, assim, né? Que a pessoa tinha que escalar e ir galgando, e chegava no final da vida, a pessoa estava lá em cima e tal, né? Agora, hoje, a gente tem empresas muito mais horizontais, né? Essa que você falou mesmo, assim, você pega o seu
líder, o seu gerente, você também, vocês estão quase no mesmo nível, assim, é uma coisa que mudou a estrutura das empresas também, né? Como a coisa acontece. Então a gente está com essa dinâmica toda, inclusive para carreira. Agora, você percebeu que uma coisa que eu fiz e você fez é o quê? Uma preparação continuada, uma educação continuada. Não é porque assim, você fez uma pós, eu também fiz uma pós. Ô, gente, vocês não sabem, mas o Ivan fica me chutando aqui de baixo. Ivan, para de me chutar, Ivan. Pra mudar de assunto. Não é pra mudar de assunto, pra continuar. Então, assim, a gente tem essa coisa de, assim, continuar estudando. A gente não para de estudar. Então, é importante a gente continuar estudando. Deixa eu puxar um ponto para isso aqui, para você aí que tá acompanhando a gente. É possível que você vai ter nessa mesa, nessa conversa, um conteúdo tão rico como o de uma grande universidade. A gente está falando aqui de coisas práticas que vai de alguma forma agregar para você. E se agregou para você, se você quiser compartilhar isso com alguém, quiser dar contribuir com a gente na multiplicação disso, porque isso aqui também é formação, né, Eliezer? A gente está falando de coisas técnicas e também, né, dando caminhos que são fundamentais aí para quem vai desenvolver uma transição, que vai se estabelecer nesse negócio, né, do digital, enfim. Não, a gente tem até, inclusive, assim, hoje, carreiras digitais, tá? Então, até a gente montar esse projeto que a gente está aqui de podcast, é uma coisa para a gente projetar aquilo que a gente está fazendo para fora. Então, as pessoas podem olhar para isso e falar, olha, tá acontecendo alguma coisa ali, tem um movimento ali. Então, isso também faz parte do movimento de carreira. Então, assim, as pessoas, por exemplo, fazer uma outra formação que seja complementar para anexar a formação que ela tem original, pode acontecer e é natural. E as empresas, inclusive, vão valorizar esse tipo de coisa. Curiosamente, a percepção que eu tenho tido, né? Eu trabalho numa estrutura física, né, num prédio, que a gente tem centenas de empresas de tecnologia. São muitas e a gente também está lá. E aí eu comecei a perceber que tem, nas discussões, né, nas discussões do ambiente, o quanto que valoriza-se o cara que é um diretor de um negócio, mas ele está fazendo um curso complementar em gastronomia. Aromaterapia. E aí eu começo a perceber... Ivan falando palavrões difíceis também, né, Ivan? Você já viu que eu tenho dificuldade com essas expressões. Enfim, vamos lá. E aí eu comecei a perceber o porquê da valorização de quem está buscando essas formações complementares softs. É porque eu me lembro disso, né? Numa época de outro tempo, eu estava competindo com alguém que foi alçado para uma posição de comunicação, numa empresa grande, e a formação dele era filosofia. Ele não era jornalista, ele não tinha graduação em jornalismo, a função era técnica de jornalismo, mas ele assumiu a função que poderia ser minha com a formação de graduação, porque ele formou, especializou, e era um cara da filosofia, e era responsável, era a cabeça de uma empresa na área de comunicação. E aí depois eu comecei a entender que existe uma riqueza grande do formado na parte de filosofia para o entendimento humano, entendimento das relações, em que essa pessoa teve condição de contribuir muito mais do que eu, que tinha uma formação técnica, digamos assim, lá na graduação, né? Então, assim, continuada, né? Não é o fato de se formar numa área só que você vai exercer hoje uma carreira longa, específica naquilo. E ainda que seja em funções como, por exemplo, que a gente fala, né? O profissional da área de medicina. Não se fala mais em um bom médico que seja somente técnico. O bom médico hoje está destacando fazendo dancinha no TikTok. E aí? Parece engraçado, né? Mas virou, ao meu ver, a forma de atração, de atenção. Ou não só isso também, Ivan, eu percebo que há essa coisa assim, como as pessoas gastam muito tempo na rede social... Eu sei que eu posso ter gerado uma discussão aí, tá? É boa. Mas assim, os médicos precisam, por exemplo, estarem nas redes sociais para... transmitirem informação de qualidade. Então, a gente tem essa demanda, médicos, psicólogos, a rede social, ela abre tanto e democratiza tanto o ambiente que, assim, o fato dela virar também uma piscina de esgoto é muito grande. Então, as pessoas, bons profissionais, também têm que falar. Então, eu não sei se dançar no TikTok seja o caso, mas, assim... Tem muita gente que explica coisas maravilhosas fazendo uma dancinha no TikTok, ok? Se a pessoa, um caso totalmente hipotético, né? A pessoa que o cara é um profissional da área da medicina que trabalha com ortopedia,
ok? Ele quer falar do movimento do corpo enquanto dança. Não sei o que ele vai usar para articular, mas eu tô Mas é uma hipótese, né? É uma hipótese. Eu tô para te dizer que a didática dele apresentando através de uma dança um problema de um corpo pode ser mais efetiva para um público novo, por exemplo, do que sento diante de você, pega a minha caneta maravilhosa com canetinha, pontinha de ouro e explico para você aquelas perguntas que a gente vai... Vamos polemizar com isso não. Mas enfim, transformação. Transformação. E aí, assim, para fechar essa coisa da transição de carreira, eu queria só, assim, colocar uma luzinha nas pessoas para tomarem cuidado com o curso de fundo de quintal, curso de araque, assim, de influência, que às vezes vai te cobrar... Cara, centena por nada, vai te cobrar muita grana por pouca coisa. Então, assim, vale a pena você confiar nas grandes instituições ainda. Essas instituições estão hoje também migrando para o digital, para também fornecer essas formações, né? E também hoje, a gente vai falar isso agora na próxima parte, para a gente caminhar para... que é uma formação soft. Que é como que você pode entrar nas áreas... absorvendo um conhecimento que está acessível, né? Que está acessível. Então, assim, hoje, assim, uma ferramenta muito forte de formação é o YouTube. Então, assim, tudo que você quiser saber... tem lá alguém que tá produzindo conteúdo sobre aquilo. Vamos lá, eu vou colocar a luz nisso aqui, Eliezer. YouTube não é somente entretenimento, videozinho para qualquer outra coisa, né? Não. É uma mega de uma universidade. É uma mega de uma universidade. Aliás, eu tenho um conhecido, você conhece também, que é impressionante como essa pessoa é um usuário correto, ao meu ver, na minha percepção, do YouTube, o tanto que ele extrai de lá conhecimentos riquíssimos. Sim, é formidável. Formidável. Assim, eu, por exemplo, eu estudei redes neurais com uma trilha do YouTube. Eu estudei visão computacional, aí não com a trilha que estava dentro do YouTube, mas dentro de uma plataforma, plataformas de conhecimento, como a Udemy, a Coursera, coisas desse tipo, assim. Eu faço minhas formações lá, por exemplo, você faz um curso de 80 horas, de 60 horas, sobre um tema específico que você quer. Igual agora, processamento de linguagem natural. Onde você vai aprender isso? Tem curso na faculdade disso? Está chegando agora. Mas assim, nessas plataformas você consegue achar formação boa e que custa barato. Você vai pegar um curso da Udemy, 60, 70 reais, é pouco. Sabe, assim, não gasta você investir 14, 15, 20 mil reais numa formação pesada. Assim, não tô falando que você não deva fazer uma formação pesada, né? Como eu estava chamando de hard, né? De uma formação hard. Pode fazer, é legal, mas assim, antes disso, testa pequenos cursos para ver se você tem aderência àquilo, né? E tá aí um exemplo que a gente aprendeu da pandemia, né? Quantidade de pessoas que foram pro vídeo para continuarem a formação, porque isso durou, né? Não lembro exatamente quanto tempo, mas demorou, e que foi suficiente, né? E em alguns casos, ao meu ver, teve um conhecimento até maior, porque tem uma dinâmica no conteúdo digital, no conteúdo do vídeo, que você consegue interagir, mostrar imagem, criar algumas coisas que, em alguns casos, a lousa, que já também não é uma realidade hoje de muitas universidades, né? É sim. Não era, ainda, né? Mas que, tipo, o tempo, a didática já mudou. É diferente, né? A didática mudou, enfim. Então, sim, é uma fonte maravilhosa, eu sei que o YouTube é. Né? Eu também utilizo, assim como esse meu amigo, para aprender algumas coisas, embora eu também sou... por causa até do algoritmo deles, né? De vez em quando eu sou tentado de um vídeo, eu vou para uma coisa que eu também curto, que às vezes é entretenimento. Futebol, assim, impressionante. É impressionante. Não sei por que a gente repete tanto essas coisas, né? Minha esposa de vez em quando pergunta, por que você quer ver isso de novo? Não sei. Eu não sei. Alguém sabe por quê, mas enfim. É a economia da atenção. Eles querem que você permaneça ali, né? Cria caminho para isso, né? Mas eu queria dar algumas dicas, Ivan, para as pessoas que querem aprender de maneira soft esse tipo de conhecimento em inteligência artificial, porque, assim, uma outra estrutura importante nessa coisa também é dados, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham comigo que são engenheiros de dados. É uma profissão do futuro, é uma profissão que vai durar durante muito tempo, porque a IA consome dados e você precisa armazenar esses dados em algum lugar, e aí você precisa de uma estrutura para isso, um engenheiro de dados. Estruturar isso. Isso aí. Né? Mas, então vamos lá sobre a lista de tópicos sobre uma formação soft. Depois eu vou deixar o link de um texto que eu escrevi sobre isso, que é muito legal, que tem a trilha toda, tá? Mas aprenda estatística. Estatística é básico.
Para tudo, assim, né? Para tudo. Pra assim, tudo. Se você vai ser médico, aprende estatística. Vai ser jornalista, aprende estatística. Se você é sociólogo, aprende estatística. Se você é programador, aprende estatística, tá? Então, assim, tem trilhas, tem playlists de estatística muito boas na internet que dá para você fazer sem gastar. E para não assustar, né? Estatística não quer dizer que é aquela fórmula que toma um quadro inteiro, né? Estatística a gente está falando de, no mínimo, você aprender a interpretar e ler o dado, ler uma tabela, ler um gráfico, saber o que aquele teste significa. É isso. E antigamente, eu estudei estatística antigamente. E a estatística era muito pesada. E aí você pega lá a fórmula do desvio padrão. Quando você vai calcular o desvio padrão, se você pega um dado muito grande, ele fica gigante, né? E tal. Então tem isso, tá? Tem essa questão. Então, leia-se, analise bem, entenda como é que o dado... Mas hoje você pode, por exemplo, pedir às plataformas para fazer isso melhor para você e te ajudar a explicar certos conceitos que você... Antes eu precisava, assim, se eu não prestasse atenção máxima naquele professor, eu não conseguiria. O segundo ponto aprenda lógica de programação. E aí, assim, a gente tá caminhando pro final aqui, viu, gente? Aprenda lógica de programação. Por quê? Lógica de programação é como as máquinas funcionam. E aí, assim, você não precisa aprender uma linguagem em si, propriamente, como Python, C++, Java. Enfim, se você quiser aprender, é bom, é ótimo, né? Python eu recomendo fortemente, eu gosto muito de Python, uso Python no meu dia a dia. Mas assim, se aprender a lógica daquilo, ajuda você a crescer muito, tá? Em terceiro lugar, você seja curioso e mantenha-se atualizado. Então, assim, eu, por exemplo, consumo muito podcast, Então, assim, eu recomendo o Horizonte Digital fortemente, mas eu gosto, por exemplo, do The Shift, eu gosto do Hipster, hipster.tech, do IA Sob Controle. Então, assim... Tá ganhando quanto pra falar desses aí? Cara, não tô ganhando nada, esses caras são muito bons, mas vale a pena, assim... Aproveita aí, pessoal, fala da gente também, tá? Isso, indique a gente que nós estamos nessa, né? E outra coisa, em quarto lugar, teste ferramentas e prompts. Você vai aprender prompt testando no dia a dia, tá? Então, assim... Tem essa coisa sua, essa energia de teste, sabe? Esse espírito de teste. Não tenha medo, não. Igual assim, cara, eu preciso fazer uma conta Eu preciso fazer uma conta do ChatGPT, eu não sei como é que eu faço. Cara, vai lá no Google. Vai lá e vê como é que... No Google não, gente. Vai no YouTube e procura lá. Como fazer uma conta no ChatGPT. Cara, tem uma série de tutoriais que estão ali para te ensinar as coisas. E assim, tutorial disso, mas tem tutorial de um monte de coisa, tá? Essa semana eu contratei uma plataforma e eu precisava aprender a mexer na plataforma. Como mexer nessa plataforma lá no YouTube? Achei, tá lá, né? Busque capacitação, essa a gente já falou sobre isso. Outra coisa, network. Construa network de qualidade. Então, assim, cara, não abra mão do LinkedIn da vida, né? Assim, tenha essa rede social. Ela me ajuda, por exemplo, muito a focar numa coisa, a mirar nessa coisa, assim, ver o que a área está estudando. Assim, dá uma hackeada na sua rede social. Tipo assim, começa a procurar canais e favoritar canais que você gosta, que a rede social vai começar a te mostrar mais aquilo. Vamos lá. Networking não é exclusivamente o que a mídia social oferece. Não é. Se você pensar que é apenas ter uma boa imagem, uma boa fotinha lá, um textinho falando de uma coisa fake a seu respeito, ou mostrando um tanto de coisa, mas você não tem relação que promove isso, que conecta isso, né, e aproveitar bem o que tem ali, não vai levar a lugar nenhum. Eu fico pensando assim, tá, a pessoa que aparece no... Eu até vi isso há algum tempo atrás, sobre a imagem de alguém que tá no... Você lembra desse meme, né? Que tá no LinkedIn, a imagem de alguém que tá no Facebook, o cara que tá no boteco, enfim. Personalidades, né? Sim. Network é um complexo mundo de tudo isso, né? De nada adianta você ser uma excelente presença na mídia social e falar muito bem diante de uma câmera e tudo mais, mas você senta numa sala para conversar com alguém e não tem argumento algum para aquilo. Sim. Porque ali você não tem nada para ler, né? Você não está lendo um teleprompter, você está de frente para alguém. Você precisa ter um repertório, Tem né? que ter um repertório. Né? Então... Mas agora, assim, network, Ivan, foi bom você falar isso, porque, por exemplo, feiras de inovação. Eu adoro. Toda vez que eu vou, a minha cabeça explode, assim. Porque você vê o que está acontecendo, Você entende o que o pessoal... Então, assim, eu fui recentemente no Febrabantec. Eu fui o Febrabantec em São Paulo. Aliás, você está falando um tanto delas aí, né, Elias? Fui no Web Summit.
Cara, assim, isso me abre muito a mente e me dá a oportunidade de conhecer pessoas, de conversar com gente, falar pra caramba. Isso é muito bom. E aí, assim, cara, eu acho que eu recomendaria, Eliezer, assim, dessa lista toda... Diga. E isso está perfeitamente ordenado, mas assim, eu tenho aprendido o valor de mudança de hábito, sabe? De sistematizar bem as coisas. Porque eu já percebi que a gente, diferente da inteligência artificial, a gente não é artificial e a gente demanda, e a gente necessita de pausa, a gente necessita de tempo para o aprendizado, a gente tem limite de aprendizado e não dá para você pensar que você vive apenas e exclusivamente para a carreira, você vive apenas e exclusivamente para performar nesses negócios. Não é só isso. Sua vida é um complexo mundo de coisas, que envolve sua interação com a família, sua saúde física, né? E chega uma hora que, se isso também não for colocado em evidência, se isso não tem uma posição, uma prateleira, um platô para isso, você não vai sustentar nisso. De nada vai adiantar. Né? Equilíbrio na vida, né? Equilíbrio na vida. E eu tô falando de hábito porque tem sido para mim uma coisa pessoal interessante, sabe, Eliezer? Como que é difícil mudar um hábito. A gente demora, às vezes, uma vida inteira para mudar uma coisa que, se a gente mudar, a gente vai mudar tudo, né? Essa coisa do aprendizado, por exemplo. É óbvio que o pessoal vai falar sempre que não tem tempo. Mas aqui, Eliezer, vai lá no seu celular ou no seu computador e cheque que tanto que você está gastando o seu dia em o que não é produtivo. Sim, é muita coisa. A geração do nosso amigo Felipe, que está aqui do meu lado, provavelmente ainda é um pouquinho mais digital do que a minha. São nativos digitais. E às vezes consegue fazer duas coisas e está de boa. Mas para a geração mais antiga, falo dos meus pais, eles consomem às vezes um conteúdo que é danoso. Né? É danoso. Tipo, eles não têm capacidade de processar tanta coisa. Então, absorver conhecimento na altura do campeonato, se não for de uma forma que você disciplina para aquilo, que você tem hábitos saudáveis nesse processo de aprendizado, vira coisa demais, que em detrimento, em vez de fazer bem, começa a fazer mal. Sim, verdade. É isso aí, Ivan. Eu acho que assim, a gente tem que buscar equilíbrio na vida, pensar também que a vida não é linear. Tá? Essa coisa assim... Tá ok pra ter esses up and down da vida? Cara, né? De repente, assim, cara, nossa, teve uma época que eu não preparei pra caramba, estudei pra caramba, e daí veio 2 meses que eu fiquei, cara, não sei o quê, assim, isso acontece, né? Assim, o conhecimento e a progressão não é linear. Vai chegar um dia, Eliezer, que muitos de vocês que estão acompanhando a gente vai chegar a essa fala que a gente pode falar hoje, eu sei que é o seu momento, é o meu também. A impressão que eu tenho é que eu fiquei anos preparando para uma coisa que hoje acontece muito rápido comigo. Tipo assim, você, quem pode falar sobre isso, né? Você entra num network, numa relação e fica tão confortável para falar que você estranha. Você fala, poxa vida, eu tô tranquilo assim? Não. Você passou uma vida inteira preparando, você se dedicou para aquilo, você mudou hábito, você se preparou de alguma forma. Aquilo foi sendo construído. Foi seu caminho, né? A sua trajetória. Não é? Então, assim, e é bom falar disso, porque eu me lembro de uma conversa que foi, inclusive, marcante para mim com o Eliezer. Eliezer tem um tanto de valores, mas eu lembro de uma conversa boa, de camarada, que ele falou, Ivan, é interessante pensar que há pouco tempo atrás a gente conversava sobre passado e agora a gente começa a conversar sobre futuro. Né? Tem uma base aí, tem um porquê disso também, né? Teve uma dedicação, enfim, que a gente está recomendando para você que está aí, né? Que faça, que se prepare, que se forme a isso, porque é natural que essa oportunidade vai chegar. É isso aí. Não é? Bom, o recado tá dado. Assim, eu queria só ressaltar para finalizar aqui. Hoje, o maior investimento que você pode fazer para o futuro de qualquer carreira que seja sua é estudar inteligência artificial. Isso vai fazer uma diferença muito grande no seu processo de aprendizado. E assim, manter a mente aprendendo, manter a mente testando, isso é fundamental para você ter uma educação à prova de robô. Né? Você aprender sempre vai fazer você ser mais resistente e aquilo que você faz ser mais resistente ao robô. Então, dando características humanas a isso, né? Falamos disso há um tempo atrás. Cria sua estratégia, absorva seu conhecimento, porque de duas uma. Ou você vai você vai ser nesse ambiente um player, né? Você vai ser alguém que vai também participar do jogo, ou então você vai estar na plateia. É a realidade daí. Eliezer, como é que você, meu amigo, head de inteligência artificial da Provide ID, pode ajudar o nosso amigo que está lá do outro lado e precisa fazer um processo de transformação digital no negócio dele? Cara, então, isso aí a gente tem um serviço de consultoria, que é o CEA Discovery.
Então, a gente tem ali um processo de você conseguir priorizar determinados processos, de você analisar o impacto de determinados processos e criar para dentro da empresa que está sendo cliente um roteiro, né, um roadmap de soluções e que a empresa possa fazer uma transição. E a gente também tem condição de ser a área de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento da sua empresa, ao entrar em determinado lugar na sua empresa, ver um processo, ver um produto, um serviço e acrescentar soluções novas de inteligência artificial. Isso custa muito, Eliézer? Cara, as pessoas acham que é muito, né? Mas a gente pode fazer um testezinho, customizar e depois ir escalando isso à medida que as pessoas vão construindo isso dentro de casa. Então, o conceito de POC, né, de prova de conceito, a gente pode testar um conceito e depois ir crescendo. E assim, as empresas no Brasil precisam fazer isso, porque se não fizer, o concorrente faz. E aí, assim, a gente está aqui para poder ajudar. Né? Perfeito. Você, Ivan, cheio de projeto. Bom, a gente tem muita coisa acontecendo. Semana que vem, inclusive, tem um evento aí. Eu estou participando de muita coisa, muita coisa e muita coisa que diz respeito ao desenvolvimento de negócios, né, basicamente em plataformas de tecnologia, de transformação digital. Então, se você quiser participar de alguns desses projetos comigo, conecta via onde você está nos vendo, né, manda um inbox, uma mensagem, um direct aí, como você quiser, e a gente conversa. Tá bom? Um prazer estar sempre com você, Eliézer. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar para a vida de muita gente. Agrega para a minha, né? Sim, é muito bom estar aqui sempre. E até o nosso próximo programa. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado vocês. Obrigado, Ivan. É sempre uma alegria a gente estar aqui junto. Valeu demais. Horizonte Digital, indique aí para seus amigos, curta, comente, compartilha. Por favor. E vamos junto. Vamos lá.